Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de ler Atos 8, verso 26, que diz assim: Filipe e o eunuco. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce a Jerusalém para Gaza, que está deserta. Levantou-se e foi, eis que um etíope, homem eunuco, mordomo de Candance, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e indo a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito Santo a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entende tu o que lês? E disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele, se assentasse. E o lugar da escritura que ele lia era assim: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E, respondendo Filipe ao eunuco, disse: Rogo-te, de quem dize... E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isso o profeta? Desse mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo sua boca, começando nessa escritura, anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse ao eunuco: Eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se creres de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e descendo ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais. E o eunuco continuou seu caminho todo jubiloso. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Palavra maravilhosa, que passagem mais tremenda sobre a vida de Filipe e de eunuco, esse acontecimento glorioso, a conversão do eunuco. A gente viu aqui que o anjo de Deus, disse para Filipe: Ô Filipe, levanta, vai para a banda do sul, vai pelo aquele caminho que desce a Jerusalém para Gaza, que está deserta. Aquela faixa de Gaza estava deserta naquele tempo. E Deus viu o eunuco lendo a palavra. E Deus falou: tá, eu vou enviar Filipe lá para conversar com ele. E foi isso que Deus falou: pega aquele caminho que vai para o sul, da banda lá, da banda do sul, aquele caminho que desce de Jerusalém para Gaza, tá? Vai lá, sabe aquele caminho que está deserto? Passa por lá. Porque Deus sabia que o eunuco estava lá, E esse eunuco, ele servia a rainha. E ele era mordomo, diz aqui a palavra.
a Candace, a rainha dos etíopes. E ele era, né, o servidor. Mas a gente viu aqui que ele estava procurando saber mais da palavra de Deus. Que linda essa passagem, que bonito. Né? A gente vê aqui um homem, um servidor, né, procurando saber mais do reino de Deus. Então a gente viu e vê e aprende na palavra que o Senhor, Ele não faz acepção de pessoas, que o Evangelho vem para todos. A salvação é dada gratuitamente a todas as pessoas, né? E esse homem, ele era um etíope também, né? A gente vê aqui que o Senhor socorreu ele. Ele estava lá lendo, mas não estava entendendo nada. Mas ele não deixava de ler, estava lendo, né? Lá na passagem do profeta Isaías, e de repente ele estava regressando, sentado no seu carro, lendo o profeta lá, Isaías, e Filipe chegou ali. E o Espírito Santo falou, vai chegando. Olha só, pessoa dirigida pelo Espírito Santo, né? Orientada pelo Espírito de Deus. O próprio Deus conversando com Felipe pelo Espírito e dizendo, chega-te até esse carro. Chega perto. Quando Felipe chegou perto, viu que esse mordomo estava lendo o profeta Isaías. E ele puxou o assunto. Você está entendendo aí que você está lendo? E o eunuco respondeu, eu não estou entendendo nada não tem quem me explique. Eu não sei se o profeta está falando dele mesmo, se está falando de outra pessoa, né? Aí Felipe já entrou, né, no assunto, explicando para ele direitinho, né, que Jesus veio para salvar, que ele foi levado como uma ovelha ao matador, assim, né? E vemos que Felipe creu, eunuco creu de coração. E não marcou batismo, não. Já desceu as águas imediatamente. Ali tem água. O que me impede de ser batizado? Gente, que maravilha. Já foram para as águas, já desceu as águas e foi embora todo feliz e contente, né? Olha a importância da gente ler a palavra, né? Porque a palavra, ela abre os nossos olhos. E a gente viu que o eunuco, ele estava lendo, mas estava tudo tapado, né? Não estava entendendo nada. Mas ali então o Senhor enviou a solução. E o caso foi resolvido imediatamente, né? Aquele embaraço, aquelas dúvidas foi eliminadas e o eunuco foi embora batizado, né? Então, o que impede de você ser batizado? O que é que está impedindo? Será que é uma cegueira espiritual? Será que é o quê, né? O que está impedindo? Porque falta de água é que não é? Pois, como o eunuco disse, olha aqui quantas águas, o que me impede de ser batizado? Porque assim, tem muitas barreiras que nós mesmos, ser humano, colocamos em nossos caminhos. Uns dizem assim, você precisa ser liberto disso para você descer as águas. Outro fala, você não pode descer as águas lá naquele ministério. Por causa disso, muitas regras, muitas coisas.
E quando a pessoa ela quer descer as águas, deixa a pessoa descer as águas. Eu já vi muitas pessoas pedirem batismo e elas serem negadas esses batismos. E não pode negar o batismo para ninguém, né? Para ninguém. A gente viu aqui que esse homem, ele estava preparadíssimo para batizar. O que é que me impede, né? Glória a Deus. E respondendo, né, o eunuco a Filipe disse: rogo de quem é isto que o profeta está dizendo? De quem? Dele mesmo ou de outro? Então foi onde que Filipe dizendo, começando, né, na escritura, anunciou Jesus. E anunciando o Senhor Jesus, imediatamente o homem criou. Glória a Deus, né? Então que nessa manhã tão preciosa a gente venha repreender toda a incredulidade dos nossos corações, que a gente venha ser pessoas realmente, pessoa de fé, crer no Senhor de todo o nosso coração, para que o Senhor venha fazer uma grande obra em nossas vidas e também atingir todas as outras também que estão ao nosso redor, e vamos deixar que o Senhor, pelo Espírito Santo, venha nos conduzir em nossa fé. Nós precisamos da direção do Espírito Santo. Porém, a gente viu aqui, quando nós estamos diante do Senhor em obediência, nós vemos que o Espírito Santo dirige a pessoa. Nós vemos que Filipe estava lá sossegado, modo de dizer, entre aspas, e aonde foi que o Espírito Santo diz, ó, levanta, vai, na rua assim, lá, viu, na faixa de Gaza que está deserta, viu, naquele tempo a faixa de Gaza estava deserta, como eu disse, né? Hoje está lá a faixa de Gaza, nossa, misericórdia, o que está acontecendo lá na faixa de Gaza. Mas naquela época lá a faixa de Gaza estava deserta. E aonde foi que o eunuco estava passando por lá, né? Talvez a rainha foi fazer algum trabalho, alguma coisa lá. Mas a gente vê que Filipe estava sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus, né? Estava na posição de ser usado nas mãos do Senhor, né? Para edificação de almas. E Filipe foi arrebatado depois disso. Deus arrebatou ele para um outro lugar chamado Azoto, né? Desapareceu da presença do eunuco. Que coisa, não? Que coisa tremenda, né? Deus tira uma pessoa de um lugar e levar para outro, assim, imediatamente. Que coisa. Não preciso nem de pegar um carro para ir. Por quê? Porque o evangelho do Senhor tinha que ser anunciado e tem que ser, né? Imediatamente. E quando Deus acha um vaso disposto, então Deus usa esse vaso. Levou ele para lá rapidamente para Azoto, porque lá em Azoto também haveria de fazer a obra do Senhor. Então a gente viu aqui que Filipe falou assim, olha, é lícito se creres de todo o coração. E ele respondendo disse, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Olha, que maravilha, né? E aí fica fácil, né? Quando a gente prega o Evangelho e a pessoa crê de coração, assim, é fácil, né? Deus age de uma forma tão especial, não tem impedimento nenhum, né? Agora, quando tem resistência, quando se prega o Evangelho tem resistência, aí é difícil. Aí Deus não tem como fazer nada. A pessoa pode morrer no seu pecado, né? Glória a Deus, mas essa palavra aqui é uma palavra assim de... ela traz muito regozijo, né?
alegria no coração da gente, porque é uma passagem, um diálogo tão edificante para a nossa vida, né? É bonito essa passagem, é linda, né? Mas foi real, né? Foi real, aqueles dois lá conversando. E sabe também que dá para meditar aqui que ele não tinha vergonha de ler a Bíblia em público, assim, abertamente, né? Ele estava lendo em voz alta. E, quer dizer, a gente tem... Será que a gente tem vergonha de levar a Bíblia, de andar por aí com Bíblia, né? E ler ainda em voz alta? Pois é o que ele estava fazendo, né? Estava fazendo isso. E no começo da nossa conversão, a gente não tinha vergonha de carregar a Bíblia debaixo do braço, de levar a Bíblia para todo quanto é lugar, de ficar lendo em voz alta. O primeiro amor, né? Hoje em dia nem Bíblia se carrega para a igreja. Está difícil a coisa. Agora a gente pega o celular, lê a Bíblia no celular. A gente, entre aspas, né? Porque eu ainda sou da moda antiga. Glória a Deus. Sou da moda antiga e quero permanecer assim, porque nada mais glorioso do que a gente estar com a palavra de Deus na nossa mão e nos nossos corações, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesta manhã preciosa, o Senhor está falando sobre... Quando fala de Filipe e eunuco, fala-se de batismo, né? Então, o que impede de você ser batizado? Era para Filipe dizer para o eunuco, tem alguma coisa impedindo de você descer as águas, né? Mas não, foi o eunuco que disse para Filipe, tem águas ali, ó. O que me impede de eu ser batizado? Eis aqui água. Aqui, água aqui. Há um rio aqui, né? O que me impede? Bom, é necessário que você creia de todo o seu coração. Então tá bom, vamos descer as águas, né? Então é isso. O que impede de você ser batizado, o que impede você de seguir ao Senhor, o que impede de você ser uma pessoa abençoada, o que está impedindo, né? Então, muitas das vezes não tem nada que impede, nada. Mas nós mesmos catamos coisinha daqui e dali, falamos que não dá para nós fazer as coisas de Deus corretamente. Mas nesse dia que a gente venha deixar essas coisas, esses impedimentos, nós mesmos venha tirar da nossa vida essas pedras, o que impede de nós estarmos mais perto do Senhor, cumprir toda a justiça, porque Ele diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado, né? Porque é lógico que se você não crer, você não vai batizar. Mas quem crer e for batizado será salvo, para cumprir a justiça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nessa manhã, nós vamos ficar com essa palavra aqui, sobre esse diálogo entre Filipe e eunuco. E a gente viu que teve um resultado maravilhoso, porque um estava lendo, não entendia, o outro veio e ajudou, né? É necessário ajudarmos uns aos outros a entender o Evangelho, né? Tem muitas pessoas que estão precisando. E a gente pode ser um canal de bênção na vida das pessoas. Esse negócio da gente ficar brecando, a pessoa ela não tem a liberdade. E pelo fato dela não ter liberdade, ela pode ir para o inferno sem salvação. E a gente precisa ajudar os irmãos a ter um caminho aberto, né? O nosso próximo, para que ele não fique para trás,
Na verdade, tem muitas pessoas que querem descer as águas, mas em vez da gente ajudar ele a entender, a gente faz o quê? A colocar uma pedra no caminho e não deixar a pessoa passar. É isso que a gente está fazendo, muitas das vezes. Não, você não pode batizar por conta disso, daquilo. Eu fico pensando às vezes, quando os irmãos, no começo da igreja, né, na igreja primitiva, quando os irmãos iam batizar as almas, será que eles faziam curso para descer as águas? Será que os irmãos iam perguntando, ei, você é casado ou você é amigado? Ou você fuma ou você não fuma? Ou você isso, aquilo? Ou você prostitui ou não? Ou você isso, aquilo? Eu acho que não tinha essa seleção. Acho que não tinha essa seleção, não. Eu sei que era batismo para arrependimento, né? Então, é lógico que hoje em dia tem esse processo de você primeiro frequentar a casa de Deus, aprender bastante, para você ser liberto dos vícios, porque depois os irmãos pensam assim, se você batizar fumando, aí depois você não vai querer mais, aí depois você vai falar assim, eu desci as águas desse jeito, eu vou continuar assim, nada a ver. Então é isso que os pastores pregam, que é necessário você parar de fumar, de beber, para depois você descer as águas, para que depois você não venha a continuar, né? Mas no início não era assim. No início, os irmãos desciam as águas para arrependimento, e muitos deles tinham temor e não voltavam à prática do pecado. Era uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, que tudo se fez novo. Então as pessoas não voltavam mais à prática dos seus primeiros erros, seus pecados, né? Eles realmente desciam as águas com sinceridade no coração. Então hoje muitas das vezes a gente vê de ajudar, como ajudou Felipe, ajudando o eunuco a entender a palavra. Às vezes a gente coloca muitas normas e acaba que deixando as almas perecer, né? Então a gente tem que parar com isso, vamos abrir o caminho para a pessoa, vamos ajudar a pessoa, né? Vamos pegar ela pela mão e vamos conduzir ela ao reino de Deus. Vamos incentivar ela a buscar a justiça, né? Fazer as coisas justas, certas, para a glória e honra do nome de Jesus, né? Então aqui a gente viu que Felipe disse que ele tinha que crer de coração, né? De todo o coração. Crer, abraçar de coração o Senhor Jesus. E o eunuco falou, eu creio, aceito de coração esse Jesus querido. E ele realmente ganhou um presentão, né? Ele foi um homem abençoado, voltou para sua casa todo feliz no seu trabalho, e ele era o mordomo da rainha, né? Então, ele se sentiu muito feliz, jubiloso, foi embora jubiloso, foi embora feliz, né? Oh, glória a Deus! E assim, então, vamos ajudar alguém a ser feliz na vida espiritual. Vamos ajudar, não vamos impedir ninguém de descer as águas. Vamos anunciar o reino de Deus. Jesus está chegando e nós precisamos ajudar nossos irmãos que estão por aí sem entender. Está com a palavra na mão, mas não está entendendo nada. E precisam entender. Porque seguir a Jesus vai muito mais além
de frequentar a igreja. Servir a Jesus vai muito mais além do que nós possamos imaginar. É de todo o coração, né? Porque hoje você pode matricular numa escola, assim também você pode matricular numa igreja, você pode fazer uma carteirinha de membro, você é matriculado nessa igreja, você faz parte da membresia, mas talvez você não está seguindo a Jesus de coração. Tem muitas pedras impedindo você de seguir, tem muitos impedimentos. Você quer descer as águas, você quer fazer a justiça e tem muita coisa impedindo. Mas vamos pedir para o Espírito Santo de Deus e Ele vai enviar a solução. Ele vai te ajudar e você vai descer as águas em nome de Jesus. Você vai ser uma bênção em nome de Jesus Cristo. Então que essa palavra de hoje venha frutificar na sua vida. Em nome do Cordeiro, determina. Faça igual eunuco, eu quero é agora. Não, você tem que fazer isso. Oi, eu quero é agora. Olha aqui a água aqui, ó. O que me impede de batizar? Porque assim as pessoas ficam julgando a gente, ficam falando, você não pode por causa dele. É você que tem que ver. É você que tem que ver. Não é? A sua vida espiritual é sua vida espiritual, é você e Deus, né? Tanta coisa gostosa, maravilhosa, tremenda que Deus tem pra gente e a gente fica aí fechado, amarrado, não pode caminhar por conta da opinião dos outros, né? E a opinião nós temos que pedir é de Jesus, é do Senhor. Porque quando a gente partir para a eternidade, é com Ele que a gente tem que dar conta. Não é verdade? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha um bom dia, um bom trabalho e tenha uma vida na presença de Cristo. O que te impede? Quem está te impedindo? Que caia por terra todo impedimento na sua vida, em nome de Jesus Cristo, e siga o Senhor jubiloso no caminho. Amém? Deus abençoe, fique na paz de Jesus, o justo Cordeiro.